O fim dos impérios coloniais. Na primeira metade do século XX, grande parte do continente africano estava sob o domínio colonial europeu, principalmente da Inglaterra e da França. Na África, os processos de independência começaram após a Segunda Guerra Mundial. Descolonização ou reanimação. Muitos historiadores se referem ao processo de independência dos países africanos utilizando o termo descolonização. No entanto, alguns estudiosos acreditam que o termo esteja relacionado a uma visão do colonizador europeu sobre a história da África. Assim, evitam esse termo e preferem utilizar a palavra reanimação. Ao utilizar essa palavra, os estudiosos defendem que o domínio colonial foi apenas um momento da ampla história africana. Com isso, pretendem enfatizar a busca de uma vida nova na África e, ao mesmo tempo, valorizar a antiga tradição dos povos africanos, caminho da independência. Um conflituoso processo provocou o fim da dominação colonial na África. Os movimentos locais que lutavam pela independência e a mudança do cenário mundial tiveram grande influência nesse percurso. Depois da Segunda Guerra Mundial e da luta contra o nazifascismo, alguns países europeus não conseguiram manter o domínio colonial por meio da força militar. Além disso, a exploração das colônias africanas criava situações contraditórias. Muitos europeus argumentavam que era uma contradição lutar pelas democracias na Europa e manter a opressão sobre os outros povos. Assim, a opinião pública foi desenvolvendo uma postura anticolonialista. Nesse período, os governantes das duas potências, Estados Unidos e União Soviética, apoiaram a independência, pois pretendiam impor sua própria dominação sobre a África e a Ásia, identidades e conflitos. Quando os europeus dividiram entre si o território africano, no século XIX, eles não levaram em conta os lugares onde as comunidades viviam, nem os laços culturais que as uniam. Assim, acabaram reunindo numa mesma colônia povos que tinham culturas diferentes e que, por vezes, eram rivais. O contrário também aconteceu, ou seja, algumas comunidades ou etnias foram separadas em territórios controlados por diferentes nações europeias. Agindo desse modo, a lógica do imperialismo separou comunidades afins e, por vezes, reunia as forças de grupos adversários. As fronteiras arbitrárias impostas pelo governo europeu geraram conflitos nos países africanos independentes. Em diversas ocasiões, houve lutas internas envolvendo grupos inimigos que passaram a disputar o poder. União Soviética, da reconstrução ao fim do socialismo. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ficou arrasada. Várias cidades e boa parte das riquezas do país foram destruídas. Mais de 20 milhões de pessoas haviam morrido e outras 25 milhões estavam desabrigadas. O governo promoveu a reconstrução do país aplicando o planejamento econômico estatal. Os investimentos foram dirigidos ao abastecimento da população e obras de infraestrutura. Assim, foram reparados os danos causados à indústria pesada, aos transportes, às comunicações e ao fornecimento de energia elétrica. Esforçaram-se ainda para mecanizar a agricultura, expandir a área de cultivo, construir grandes usinas hidrelétricas, instalar uma moderna indústria bélica e ampliar a educação pública. Não podemos esquecer o culto à personalidade. O imenso esforço de reconstrução fortaleceu a autoridade de Stalin, que era então o chefe absoluto do Partido Comunista, do Estado e das Forças Armadas. Seu governo fez uma campanha que promovia o culto à personalidade. Nas propagandas oficiais, Stalin foi representado como o maior gênio da história, o amigo e mestre de todos os trabalhadores. Para assegurar o controle social interno, a política stalinista perseguia todos os movimentos de oposição ao governo. Prisões, torturas e mortes eram frequentes. Muitos adversários do stalinismo foram confinados em campos de concentração na Sibéria. A era Khrushchev. Depois de exercer o poder por 29 anos, Stalin morreu vítima de um derrame cerebral em março de 1953. Após o breve governo de Grigori Malenkov, teve o início do governo de Nikita Khrushchev. Khrushchev condenou a ditadura stalinista na União Soviética e, em 1956, fez um discurso no 20º Congresso do Partido Comunista, denunciando os crimes stalinistas. Entre eles, falou sobre as perseguições políticas, as prisões e os assassinatos em massa. Essas denúncias repercutiram no mundo inteiro. No plano internacional, o governo de Khrushchev defendeu a coexistência pacífica entre os blocos socialistas e capitalistas. Com isso, pretendia evitar o risco de uma guerra nuclear. A política de coexistência pacífica e o anti-stalinismo de Khrushchev levaram a desentendimentos com os dirigentes da China comunista, que se mantinham fiéis aos princípios stalinistas.